I clasp the flags between my hands, even through the warm throne that she has long seizing, littered into the frozen air. My muscles are clenched, tied against the cold. If a pack of wild dogs were to appear at this moment, the odds of scaling a tree before they attack it are not in my favor. I should get up, move around, and work the stiffness from my limbs, but instant I sit, as motionless as the rock beneath me, while the dawn begins to line the woods. I can fight the sun. I can only watch helplessly as they drag me into a day that I've been dreading for months. Oi pessoal, então eu sou o Vitor aqui, bem-vindos ao Solstício Equinócio, e hoje esse videozinho daqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Porque eu vou falar sobre as minhas experiências com o inglês, certo? Tanto com a língua, quanto com o mercado de trabalho, né? Minha socialização com estrangeiros, enfim, porque eu sempre tenho contato muito forte com eles. Seja através das leituras, enfim, vou falar sobre minha experiência geral com a língua, certo? Bem, primeiro eu queria começar dizendo de que eu não sou nenhum especialista, nenhum perito em inglês, certo? Mas eu já faço curso de inglês há mais de 2 anos, então posso dizer que eu já estou num nível intermediário para avançado. Então eu consigo me virar nos 30 legal quando acontece algum pepino, alguma coisa assim que eu preciso usar o inglês, digamos assim. Até mesmo na minha rotina básica em casa, como leitura, estudos, essas coisas assim. Então esse vídeo daqui vai ser bem pessoal, tá? Porque eu vou falar sobre a minha experiência e vou passar um pouquinho do que eu sei, digamos assim, abre muitas aspas para vocês. Eu tive muitos comentários pelo Tumblr no último vídeo que eu postei de book haul, porque eu mostrei alguns livros em inglês que eu tenho aqui em casa e de que eu li nesse último semestre. Então se você não tem meu Tumblr, tá aqui o link pra você, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também, certo? Mas todas as minhas redes sociais você consegue no blog, tá? Então eu vou deixar o link pro blog também aqui embaixo na descrição do vídeo. E algumas pessoas me perguntaram quais foram os outros livros que eu já li e tudo mais, se aqueles dali tinham sido os únicos livros que eu li. Então não foram os únicos livros que eu li, tá, gente? Eu comecei bem do básico mesmo, sabe? Com aqueles livros enormes que tem uma imagem imensa, só com uma frasezinha embaixo, escrito em inglês. Eu até anotei aqui alguns pontos no caderninho do blog, alguns pontos importantes, né? Que eu achei suficientemente importantes para poder comentar com vocês. Então esses foram os livros que eu comecei lendo, né? Aquelas imagens enormes na página com um pouquinho só de palavras embaixo. E eu acho que é importante sim a gente começar com livros assim, principalmente se a gente não teve nenhum contato com a língua ainda. Então vamos com calma, né, gente? Tem até uma historinha um pouquinho engraçada que o povo fala que, pra quem nunca leu inglês, mas já tem um estudo, né, assim, mas de que nunca pegou um livro para ler, de que é bom começar por livros infantis. Eu acho isso completamente errado, porque existem muitos livros infantis, para falar a verdade, a maioria deles, que não são fáceis, porque esses livros infantis em inglês, eles foram feitos para crianças que falam inglês como primeira língua. Então elas já estão mais evoluídas do que você, digamos assim. Então, livros como Alice no País das Maravilhas, O Pequeno Príncipe, Mágico de Oz, os contos de fada, tipo Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Cinderela, essas coisas assim, eles provavelmente também não têm uma linguagem fácil para uma pessoa que nunca leu um livro em inglês. Então, sim, é um pouco complicado pegar livros em inglês de crianças para você ler, tipo assim, primeiro livro. Temos que começar por aquelas coisas bem básicas mesmo, gente. Foi o meu caso, não estou falando que para todo mundo vai ser assim, porque para umas pessoas o inglês é muito fácil e para outras pode ser até uma criatura de 7 cabeças, entendeu?
E eu fiquei até surpreso quando eles comentaram lá no Tumblr de que eles estavam querendo indicações de livros em inglês para poder lerem. E gente, eu não sou a melhor pessoa no mundo para poder indicar isso. E até porque não tem como eu chegar e indicar para você um livro em inglês. Porque eu não sei se você já estuda ou não, ou se você aprende em casa, quanto tempo que você estuda isso, qual o seu nível no inglês, porque o que pode ser fácil para mim é difícil para você, então não tem como isso, não tem como. Eu acho que a pessoa mais indicada para poder indicar livros em inglês para você, caso você estude, é o seu professor de inglês. Ele é a pessoa mais indicada, porque ele tá com você durante a semana, ele sabe em que nível você tá, então ele pode chegar na biblioteca da sua escola, do seu curso, e pegar um livro e indicar para você um livro, certo? Então, gente, não tenha vergonha de chegar pro professor de vocês e pedir, cara, um livro. Peça uma indicação para ele, entendeu? Eu já fiz isso várias vezes, estou cansado de fazer. Uma pena que no curso onde eu faço não tenha uma biblioteca. Então ele simplesmente estuda, vê onde que nós estamos, o conteúdo que a gente já aprendeu até ali, e ele anota para mim, ou ele me dá uma lista com vários livros dentro daquele nível. Então não tem como eu chegar para você e dizer um livro que você possa ler, certo? A menos que você estude em um curso que lecione através do ensino CEF, que é o Common European Framework. Esse sistema ele é uma espécie de padronização de ensino de línguas europeias. E o inglês ele está embutido no CEF. Então, digamos que os cursos e escolas que aderem a esse sistema, todas elas, independente da língua europeia que aplique, vai ser igual. Então, no estágio 1, vocês vão aprender tal coisa. No estágio 2, vocês vão aprender outra coisa. E assim sucessivamente, até o fim do curso. Então, hoje em dia, é muito comum, na verdade, está fazendo até mais sucesso do que no início, quando começou a ser lançado, que são livros chamados de readers. Esses readers, eles são feitos através do sistema CEF. E eles são todos catalogados, digamos assim, através de níveis. Então é até legal porque ele vem com um CD. Então, ao mesmo tempo que você lê o livro, você pode estar ouvindo o livro. Então você pratica a leitura e a fala, no caso speaking e reading, ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Então, se você estuda numa escola com esse sistema CEF, é muito mais fácil de você conseguir um livro para você poder ler do que se você estuda em um curso que não tenha isso, que tenha, digamos assim, uma metodologia própria, que é no caso, que é o meu caso. O meu curso ele tem uma metodologia própria. Então, não vou indicar, não tem como eu indicar livro para vocês, tá, gente? Então, fica complicado, mas vamos devagar. Em relação à minha experiência, como eu comecei a ler inglês, eu só comecei a pegar livros em inglês para ler depois de 1 ano de curso. Então as minhas leituras em inglês são muito recentes. Só tem pouco mais de 1 ano que eu comecei a ler em inglês realmente. E como eu disse para vocês, só foram aqueles livros basicões lá que eu disse para vocês no início do vídeo. Só depois de um tempo, quando eu passei do básico pro intermediário e já estava ali no mid-intermediate, que eu comecei a pegar livros um pouco mais evoluídos, como YAs, por exemplo, infantos-juvenis até. Infantos-juvenis, depois eu passei para os YA. Então hoje em dia eu já estou num nível mais YA, indo pro adulto, digamos assim, porque já tem um certo tempo aí, então já estou com confiança suficiente para poder ler livros do gênero. Em relação à minha experiência com a língua, eu não tenho muito o que falar, porque eu sempre gostei muito do inglês, eu estudei inglês desde o meu ensino fundamental, então lá desde a 5ª série ou 4ª série eu já tenho inglês, tive inglês durante todo o ensino médio, enfim, o inglês está comigo desde muito cedo, então eu venho estudando bastante o idioma, eu gosto muito do idioma, então além de que o inglês está sendo super requisitado no mercado de trabalho hoje em dia, né, gente? Então está sendo praticamente uma coisa obrigatória a gente saber inglês. Então, sim, se você não faz inglês e tem preconceitinho contra o inglês,
trate de procurar uma escola de ensino de inglês, porque você vai precisar, querido. Desculpa te informar. Mas claro que se você quiser optar pelo chinês, fica à vontade. Então, feito isso e esclarecido, creio eu, algumas das dúvidas que vocês tiveram lá no Tumblr, eu vou falar um pouquinho sobre aqueles livros que eu apresentei para vocês no Bookshelf Tour no Book Haul parte 1, que foi ao ar nesse domingo, certo? Não foram muitas coisas, gente, foram só 5 livros em um semestre. Então, em 6 meses eu li 5 livros aí em inglês, certo? E esse texto que eu li pra vocês no início do vídeo foi do Catching Fire, o segundo volume da série The Hunger Games, da Suzanne Collins. E comparado aos outros 4 livros que eu mostrei pra vocês também no Book Haul, esse daqui foi muito fácil. Os outros já são livros adultos, de ação, criminologia, então tem um linguajar um pouco mais rebuscado. Naqueles lá eu tive que recorrer algumas vezes, bastantes vezes, o dicionário para eu entender o contexto geral de uma frase ou de um parágrafo, mas nesse daqui até que foi um pouquinho mais tranquilo, né, porque já é uma leitura um pouco mais fácil. Tem as suas rebuscagens também, sendo que não é uma coisa muito, meu Deus, não vou conseguir ler o negócio, mas pra mim foi tranquilo. Catching Fire. Daqueles 4 dali, o mais fácil pra mim foi o Bad Looking Trouble. Vou mostrar pra vocês. Então, mas foi aquilo. Eu tive que recorrer sim também algumas vezes no dicionário, porque realmente é uma leitura um pouco mais rebuscada, porque já é um livro adulto de ação. Dos 4, esse daqui é um único de ação. Os outros são criminologia. E Bad Looking Trouble vai falar sobre o personagem Jack Reacher, né? Acho que vocês conhecem ele, porque saiu até um filme que ficou famoso aí, acho que tem uns 2 anos, com o Tom Cruise, que ele interpreta o agente Jack Reacher. Mas então, dos 4, esse daqui foi o mais fácil, porque ele tem uma linguagem um pouquinho rebuscada, mas não tanto quanto os outros 3, sendo que foi o mais fácil dos 4 adultos, digamos assim. Tá, então vocês pediram pra ver eles todos também, né, gente? Vocês nunca viram um livro em inglês não, criatura? Mas vamos lá. Os livros em originais, eles vêm assim, no caso, embalados com a jacket. Esse papel daqui em volta deles, é a jacket, tá? Esses 4 livros eu comprei num sebo, gente. Então tem aqui o livro bonitinho, que eu nunca sei quando tá de cabeça pra cima sem a jacket. Eles são encorados, são muito bonitos, tá? Aí o próximo foi o Crimson, da Shirley Conran. Como eu falei pra vocês, esses outros 3 eles já são de criminologia. Então eles são um pouquinho mais complicados. Não é lá essas coisas não, mas tem que procurar uma vez em outra assim no dicionário e mas tranquilo, tá, gente? Como eu disse pra vocês, eu comprei num sebo, então eles têm um rasgadinho aqui, outro lá, mas nada que a gente não sobreviva, né, gente? E esse daqui é lindo de morrer, muito bonito. Gente, livro estrangeiro, eles têm uma... Como que eu posso dizer? Eles têm um amor, né, para poder criar esses livros, tanto na edição deles e em tudo mais. Eu adoro os livros publicados pela Simon & Schuster, porque eles têm um capricho, um primor genial para poder fazer os livros deles. Então, é isso aí. Aí tem aqueles 2 também, né, de James Patterson. Esse daqui é um livro da série do detetive Alex Cross.
Tem muitos livros desse detetive aqui no Brasil. Eu acho que o último lançado, pelo que eu me lembre, é Feliz Natal, ou Feliz Natal Alex Cross, ou Alex Cross no Natal, alguma coisa assim. Mas é isso, eu falei pra vocês que eu gosto bastante do James Patterson, mas apenas como escritor de criminologia. Esses livros novos de ficção fantástica do cara que tá saindo hoje em dia, não tô gostando nem um pouquinho, porque eu acho que ele tá perdendo, sei lá, a inspiração dele pra criminologia e tá tentando aderir no novo mercado literário, né? Que é ficção, enfim, no contexto geral. E o The Sixth Target, que, vou confessar pra vocês, desses 4 foi o mais complicado, porque ele é muito rebuscado, porque os personagens do livro são rebuscados, são sofisticados, são cultos, são educados e essas coisas todas, né? Então isso ajuda muito na linguagem culta do livro, digamos assim. Então eu tive que recorrer bastante ao dicionário, tanto físico quanto online, porque tinha coisas que no dicionário físico não tinha. Então sim, vocês, quando começarem a ler livros assim mais adultos, vocês vão se assustar uma vez ou outra com alguma palavra que aparece, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá, gente? Mas então é isso aí, gente. Foi um vídeo completamente sem sentido, sem noção. Fugiu completamente aí das temáticas literárias, né, que eu faço aqui no blog, sendo que tá valendo, porque foram vocês que pediram. Então eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Se vocês acham que eu devo fazer vídeos mais assim nessa temática voltada pra, sei lá, se vocês querem ver mais sobre conteúdo em inglês aqui, então só vocês falar comigo, gente, porque fala comigo, Facebook, Twitter, Tumblr, até no blog, nos comentários do YouTube, gente, falem, tá? Por favor. Então é isso, não tenho nada mais pra comentar, então me vou. Um beijo aí para todo mundo, até mais. Misericórdia, gente. Tô parecendo um urso. Olha isso. Cruzes, mãe do céu.